Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1. Vamos ficar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Agora no capítulo 4. Versículo 11. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Dá-nos a tua graça, Senhor, e ministra a tua palavra em nossos corações, como dizia o salmista: a tua palavra é o antídoto contra o pecado da minha alma. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que a tua palavra seja o antídoto contra este mundo mau e violento e pecaminoso que vivemos, e que por ela sejamos sarados. No nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar. Há 3 grandes libertações ou livramentos no livro de Jonas. O principal deles é uma cidade inteira, Nínive. O livro de Jonas tem como pano de fundo o livramento e a libertação de uma grande cidade, chamada Nínive. E o que esta cidade apresenta é o que nós vemos no século 21, milhares de cidades apresentando: malícia. Foi isso que chamou a atenção de Deus para o pecado de Nínive. A malícia de Nínive me incomoda. A malícia de Nínive fere o meu coração. A malícia de Nínive era tamanha que ela feria com toda a sua força e ímpeto a santidade de Deus. Nós precisamos entender isso, que o pecado cometido pelos homens fere, primeiro, a santidade de Deus. Se há um incômodo no coração, é que a sua santidade seja ferida. Então, diante da malícia, a palavra malícia, ela tem como raiz o mal. Nínive era uma cidade extremamente má nas suas ações. Seus governantes, o seu povo, eram maus, de índole má. Às vezes a gente associa malícia apenas a coisas sexuais, aí é malicioso, aí é maldoso. A maldade que impera no coração dos homens está exposta, explícita no que era Nínive. Mas quando esta maldade toca a santidade, e nós pensamos sempre assim, né? O Deus do Velho Testamento, ele age no olho por olho e dente por dente. Então você fala assim: agora vai ser destruída.
Mas antes que viesse o julgamento, o que Deus faz? Ele chama um profeta e dá a esse profeta uma missão. O profeta que agora tem uma missão. Esse profeta é Jonas, filho de Amitai. Levanta-te. Jonas, o profeta escolhido para uma determinada missão. Jonas, o profeta escolhido para um determinado propósito de Deus. E por que é que ele chama Jonas? Porque antes de exercer juízo, ele quer dar a oportunidade do arrependimento. Deus nunca exerce juízo sem oportunidades de arrependimento. Deus não é um Deus mau. Mau somos nós. Maus são os homens. E esta misericórdia de Deus está explícita no último versículo que lemos. Porque ao mesmo tempo que ele fala da malícia de Nínive, ele fala do amor que ele tem para os homens que moram em Nínive. Olha que surpreendente é Deus. Porque nós olhamos para a maldade dos homens e nós queremos matar os homens, pisar neles. E eu vou falar para vocês que esse quadro do Brasil é fichinha perto de Nínive, irmãos. A maldade que havia em Nínive, a maldade que há no Brasil hoje é fichinha. Quando Deus olha para a maldade, ele se condói por eles. E ele diz para Jonas: Jonas, não vou ter eu misericórdia desse povo, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, desses 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Está implícito o pensamento de Cristo quando morria por nós. Pai, não é? Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não vou ter eu compaixão de Nínive, eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, eles não sabem o que fazem. Entre um povo malicioso, ruim, está a cruz e a misericórdia divina. A ponto de estabelecer misericórdia para um povo que não era seu. Um povo que tinha outros deuses, que tinha outra cultura. E na nossa cabeça de crente, você pode perceber como que nós temos dificuldades de encarar fatos assim. Como nós temos dificuldades de ser misericordiosos com pessoas más. Nós temos muita dificuldade de exercer amor para inimigos. Estamos prontos sempre para condená-los. E somos extremamente vagarosos para perdoá-los. O contrassenso entre nós e Deus é muito grande. É extremamente grande. Mas nós vamos ver aqui um Deus querendo livrar um povo mau e libertá-lo da sua insanidade. E libertá-lo da sua falta de discernimento das coisas. Para que esse povo mau conheça o Deus de Israel e se converta das suas más ações.
Então a evidência do livro de Jonas é a grande libertação que Deus quer trazer aos ninivitas, perdidos dentro deles mesmos, com as covas cavadas, atolado nos seus pecados, nas suas maldades, nas suas luxúrias. Essa é a razão do livro ser escrito, é a história do livro. Aí Deus levanta este homem chamado Jonas, que é igual a nós, olho por olho, dente por dente. Se é meu inimigo, serei implacável com você. Se não atende os meus requisitos, serei implacável com você. O povo judeu tratou Jesus desta forma. Não eles queriam um rei político? Não queriam os judeus um Deus político que os livrasse da mão dos romanos? Aí chega Jesus, aqueles que eles esperavam que fossem tirá-los do jugo de Roma. Jesus olha para aquela nação farisaica, que só tinha conhecimento, mas não tinha ação, e choca os seus corações, dizendo: aquele que te feriu numa face, dê a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2 com ele. Amai os vossos inimigos, Jesus amado. Que coisa louca, né, Bianca? Aí o que aconteceu? O judeu rejeitou, falou: não quero esse rei. É a mesma ação de Jonas. O que você está falando para mim? Hã? Você quer que eu vou a Nínive? Você quer que eu vou pregar para aqueles bandidos? Você quer que eu vou pregar para aqueles vermes? Você quer que eu vou pregar para aqueles sanguinários? Eles é que morram. Essa é a atitude de Jonas, quando Jonas foge. Essa é a atitude que qualquer um de nós teria. Não apenas Jonas. Porque em se tratando de abençoar inimigos, eu estou fora. E Jonas expressa isso no capítulo 4 também, quando ele diz: por isso que eu fugi da tua presença, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, cheio de misericórdia. O Senhor ia salvar esse povo. Ele está dizendo: eu não queria que eles fossem salvos. Eu não queria. Então nós temos no livro de Jonas não apenas o livramento de Nínive, mas Deus teve que trabalhar a libertação do próprio Jonas. Libertar Jonas do quê? De si mesmo. Dos seus conceitos. Do que ele pensava ser a verdade. Para Deus, e o processo a gente vê no livro de Jonas, seria mais difícil ele trabalhar Jonas do que a própria Nínive. Porque o homem é habilidoso em se fechar nos seus conceitos. O homem é habilidoso em se fechar em si mesmo. E não dar a palmatória de que talvez aqui ou ali esteja errado. Eu sou assim. E vou ser assim. Eu penso assim. E vou pensar assim até morrer. Então Deus, antes de usar Jonas para livrar os ninivitas, ele tinha que libertar Jonas de si mesmo. E quando Deus vai libertar alguém de si mesmo, o processo é muito mais sofrido.
é muito mais doloroso, porque o homem tardiamente consegue enxergar esta ação de Deus na sua vida. E coisas começam a acontecer na sua vida e em volta da sua vida. Começam a acontecer consigo mesmo e com pessoas que estão ao seu redor. Porque Deus preza para que pela presença da verdade, todo homem seja liberto de si mesmo. Então essa ação de Jonas, fugindo, era necessária. Porque quando Jonas fosse para Nínive, ele não iria pregar a palavra do Senhor com amor, com abnegação. Ele ia atrapalhar Deus. E eu preciso sempre pensar no meu ministério como pastor. Eu estou atrapalhando Deus? E quando eu digo meu ministério, eu digo ministério na igreja. Você também tem seu ministério. Nós precisamos fazer essa pergunta todos os dias. Eu estou atrapalhando Deus no que Deus quer fazer na minha igreja, na minha comunidade? Eu estou atrapalhando Deus no que Ele quer fazer na minha casa, com os meus filhos? Porque a nossa serviço é muito dura. Então, quando Jonas foge a um Deus cheio de misericórdia, que tem que se esquecer um pouco de Nínive, um povo condenado à morte. Seria muito simples para Deus levantar um outro homem, não seria? Eu fugi, não quero saber. Não seria fácil para Deus, bom, já que ele não quis, eu vou levantar outro homem. Seria simples. Mas o que Deus faz quando Jonas foge? Ele persegue Jonas. Bem-aventurado é o homem que é perseguido por Deus, para que os seus propósitos em relação à humanidade sejam concretizados. Triste é o homem que Deus o deixa ao seu próprio devaneio e não o persegue e não luta com ele para que ele atenda os propósitos estabelecidos. E então começa um processo de libertação na vida de Jonas. Porque quando ele foge da presença do Senhor, ele escancara o que é o seu coração para Deus. Ele mostra. Talvez a sociedade olhasse para Jonas e visse em Jonas um homem bonzinho, um profeta de Deus, um homem sério, um homem convicto dos seus conhecimentos, convicto de Deus. Porque nós não conseguimos ver como Deus vê. Mas quando Jonas foge, ele escancara para Deus: olha, na verdade está aqui o que eu sou. Que ninguém sabe, mas tu sabes. E ele fugiu. Como se Deus já não soubesse, não é? Que ele já era daquela maneira. E nós já vimos o estudo de Jonas aqui na igreja, que quando ele foge do seu ministério, ele foge da sua missão, a vida dele entrou numa decadência completa. A palavra do Senhor usa a palavra desceu. Isso é importante nós notarmos. Quando ele foge, ele desce para Tarsis, depois ele vai para Jope, e depois ele desce para o navio.
e depois ele desce para o porão do navio, e depois ele desce para as profundezas do mar. 5 descidas vertiginosas. Não é fácil qualquer pessoa aguentar uma coisa dessa, irmãos. Mas tudo isso com o propósito do quê? Da libertação. Eu não sou muito fã daquela frase que diz: se não for por amor, vem pela dor. Sabe por quê? Pela dor aos nossos olhos. Mas se não for por amor, vai ser por amor mesmo. Deus sempre usa de amor, mesmo na nossa dor. A descida de Jonas não é a descida para as profundezas do inferno. Ainda. A descida de Jonas é para ele perceber nessa descida que ele está agindo como insanidade. Que ele está agindo segundo os princípios do seu coração, da sua alma. E que ele precisa olhar para Jesus, olhar para Deus. Porque ninguém consegue exercer qualquer tipo de ministério se não olhar para Jesus. Ninguém consegue exercer qualquer tipo de ministério sem olhar para Deus, ou pelo menos um ministério eficiente. E o que eu chamo de ministério eficiente? Ministério que livra o homem da morte. Ministério eficiente não é ministério que cura o homem das suas enfermidades físicas. Ministério eficiente é que cura o homem na sua alma e o leva a ver Jesus Cristo e lhe concede vida eterna. Isso é um ministério eficiente. E ninguém consegue realizar um ministério assim se não olhar para Deus. E Jonas estava olhando somente para si, para os seus sentimentos, para o que ele pensava a verdade. E quando ele chegou no navio, o que aconteceu com o navio? Foi para alto mar. E em alto mar houve uma grande tempestade. E essa tempestade fustiga pessoas que não têm nada a ver com o pecado de Jonas. Irmãos, isso me dá calafrios. Isso me faz tremer diante de Deus. Tremer, porque eu posso ser um presságio de enfermidade, de caos e de desastre para as pessoas que estão ao meu redor. O barco ia à deriva. O barco estava quase sendo engolido pelas águas. E Jonas, diz a palavra, entrou num sono profundo no porão do navio. Antes de voltar a falar de Jonas, a libertação de Jonas, vamos para a segunda grande libertação, os marinheiros. Porque quando houve toda aquela confusão, aquela tempestade, eles começaram a falar entre si: ore para o seu Deus. Havia uma mistura de gentes dentro daquele barco. Havia uma mistura de cultura dentro daquele barco. Havia uma mistura de pensamentos dentro daquele navio. Então o comandante falou: orem para o seu Deus. Qual é o seu Deus? Ore para ele nos livrar disso. Haviam pessoas que criam em muitos outros deuses dentro daquele barco. Mas eram deuses que não podiam ouvir, que não podiam falar, que não podiam repreender o mar,
que não podiam acabar com aquela tempestade. Mas eles estavam ali fervorosos para um Deus que não podia livrar. Enquanto aquele que tinha o Deus que podia livrar, dormia profundamente no porão do navio. Ele já não queria saber que Nínive fosse liberta. E agora aquela gente do barco, que se explodam também. Que vão à deriva também, que morram comigo também. O profundo sono dos crentes é a razão de muitas almas irem para o inferno e morrerem nas suas tempestades, nas suas lutas, nos seus flagelos. O profundo sono dos crentes. E agora eu me arremeto ao século 21. É a razão de milhares e milhares e milhares de pessoas que todos os dias são mortas nas drogas, cheirando cocaína, assassinadas, tirando suas vidas. Porque, na verdade, nós vivemos um profundo sono espiritual. Aonde é que se identifica uma igreja profundamente sonolenta espiritualmente? Quando ela não prega a palavra de Cristo. Quando ela se escusa de proclamar as verdades do reino. Quando ela se confina em si mesmo. Ela se confina dentro das suas casas. Ela se confina dentro dos seus rituais. E não consegue ouvir o soluço e o grito das pessoas que estão ao redor. Que morram! Que morram! Jesus irá requerer da igreja todo o sangue dessas pessoas que poderiam ser libertas pela pregação do meu evangelho, do que eu prego. Estamos sempre pensando, ainda vai chegar a hora, Deus tem todo o tempo ainda. Mas cada vez que eu falo vai chegar a hora, tem um indo para o inferno. Cada vez que eu pensar Deus tem o seu tempo, cá mais um está indo para o inferno. E aqueles marinheiros já estavam perecendo, e num ato de desespero, começaram a jogar suas bagagens. Não, antes disso, perdão. Aí, andando pelo navio, encontraram Jonas aonde? Como que pode dormir numa tempestade daquela, irmão? Como é que pode, Jesus, amado? Só o sono dos perdidos mesmo. Só o sono de quem precisa de libertação. O mundo está explodindo, as pessoas estão indo para o inferno. Perecer, enfermidade, calamidade, desastre. Que coisa que é o coração do homem, né, irmão? Ô, meu amigo, você não está vendo o que está acontecendo aí? Levanta, pelo amor de Deus, sai desse sono, clama ao teu Deus. Olha lá, eu não sei quem é ele. Clama ao teu Deus, você está aqui na embarcação, clama ao teu Deus para ele nos livrar. Quem é você? Da onde você vem? Qual é o seu nome? Por que você está aqui? Você vê a instrumentalidade de Deus nesse comandante. Se Deus tiver que falar com você, Ele vai usar uma mula, mas Ele vai falar. Se Deus te perseguir para te livrar,
Ele vai usar o teu cachorro. E depois não vai se assustar, hein? Vai usar o seu gato. O seu papagaio. Se não tiver nada que possa alcançar o teu coração, até o teu hamster vai falar. Ele vai parar de rodar na gaiolinha e vai lá: ô menino, sou eu mesmo. Tem um seriadinho de criança aí, que é The Thundermans, que tem um coelhinho que fala, né? Ele fala, ele tem cheio de poder. Esse hamster vai ficar cheio do poder do Espírito Santo. Ele vai levantar as patinhas menor. Ele vai chacoalhar dentro da gaiolinha dele. E vai falar para você: Deus está te chamando, você não está percebendo? Aí ele abriu o verbo. Contou tudo, bugado. Eu sou hebreu, temo Deus vivo. Ele teve coragem de falar que teme o Deus vivo. E esse mal veio a você por minha causa. Por minha causa. Aí, de repente, ele começa a ter alguns lampejos de uma grande libertação que estava para chegar. Olha o que a minha decisão gerou. Olha o que a minha decisão está gerando. A decisão que eu tomei está gerando morte e não vida. A decisão que eu tomei não está trazendo libertação, mas escravidão. E ele diz: me lancem ao mar e o problema de vocês serão resolvidos. Agora paz, meu irmão. Os marinheiros tiveram mais misericórdia dele do que ele dos marinheiros. Não, vamos jogar as nossas coisas. Começaram a jogar tudo. Jogar tudo, jogar os pertences. Jogar as coisas que eles tinham de valor. Jogar o que eles tinham por importante nas suas vidas, que estavam junto com eles. Quando você tem coisas importantes, você leva sempre junto com você. Mas antes de matar um homem, eu me destituo de mim mesmo. Antes que um homem vá para o inferno, eu me destituo de mim mesmo, de todos os meus valores. Se um dia a igreja pensasse assim: antes que uma alma fosse para o inferno, eu me destituísse dos meus próprios valores. Isso é amor. O amor de Deus é tão transcendental que fosse para salvar só a sua vida. Preste atenção nisso. Só a sua vida. Ele iria morrer na cruz. Só por você. Não precisaria o mundo todo. Só por você. Mas como não teve jeito, o barco já estava virando, não tinha mais o que fazer. Então pegaram Jonas e o lançaram no... Irmãos, vai comigo, ó. Um corpo no ar. Um corpo na água. Pá! E o mar cessou a sua fúria. Quando aconteceu aquilo, o que os marinheiros fizeram? Sacrificaram ao Deus de Jonas. De tantos deuses reunidos em tantas culturas, havia um único Deus. E eles se dobraram e sacrificaram.
para o eterno Senhor. Na insanidade dos homens, ou até nas nossas próprias loucuras, Deus as usa para salvar vidas. E toda aquela tripulação foi salva. Esta é a segunda grande libertação do livro de Jonas. Vocês querem que eu pare? Eu paro. Posso terminar? Jonas não está liberto ainda. Ele já estava conformado com a pena de morte. Ele já estava conformado que ele ia morrer, porque ele tinha fugido de uma determinação de Deus. Na cabeça dele, ele estava esperando sua morte. E quando ele foi lançado no mar, agora eu vou morrer. Diz que coisa ruim não morre cedo, né, irmãos? Eu estou quase acreditando nisso. Ô bichinho, duro de matar foi Jonas. Tem um filme aí, Duro de Matar, 1, 2, 3, 4, 5. Teve um retiro que nós fizemos aí, que teve uns testemunhos aí, lembra? Nossa, foi duro de matar aqueles caras, né? Cada um com uma história mais aterrorizante que a outra. Fala, só Deus na causa mesmo, isso é duro de matar. A Bíblia não fala que tempo que levou entre Jonas cair no mar e o grande peixe engolir ele. Mas não acho que o peixe já estava com a boca assim. Você acha, pastor? Não acho que ele já estava assim esperando o Jonas, né? Porque Deus, se Deus quiser, falou, ó, o peixe, lembra lá do negócio da moeda? Vai lá e pega a moeda, pega aquele peixe, vai ter uma moeda lá dentro do peixe, tá? Ó, peixe, vai lá e espera, porque senão ele vai morrer afogado. Mas ele caiu no mar, Cláudio. Não morreu na água. O peixe abocanhou ele de uma tal forma que não usou o dente, tinha que usar o dente. Qualquer outro peixe ia fazer assim. Ele só abriu a boca e deixou Jonas entrar inteirinho. E ele foi parar no fundo do ventre do peixe. Preste atenção, há poucos dias atrás, ele estava ouvindo a voz de Deus. Levanta-te. Que sublimidade, quando Deus te escolhe e fala, levanta-te. Eu quero que você faça parte da minha história. Eu quero que você faça parte do que eu sou. Levanta-te. Mas agora ele está no fundo do mar, dentro do peixe. E agora então? No capítulo 2, Jonas ora ao Senhor das entranhas do peixe. Aconteceu tudo isso com ele, ele não morreu. Deus quer alguma coisa de mim. E orou Jonas ao Senhor, das entranhas do peixe, na minha angústia, clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Porque Tu me lançastes no profundo e no coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as suas ondas e todas as suas vagas têm passado por cima de mim, disse eu, lançado estou diante dos Teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas Tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a Ti a minha oração
no templo da tua santidade. O inferno foi colocado diante de Jonas. A perturbação eterna foi colocada diante de Jonas. Ele sentiu no ventre daquele peixe o que é estar separado de Deus, o que é não ter alegria de ser salvo, o que é não ter alegria da companhia de Deus. Ele percebeu a sua vida vã e fútil para onde o levou. Ele percebeu seus esquemas, seus ideais, suas verdades, para onde o levaram. E então, o Espírito Santo produziu em Jonas a oração do arrependimento. Como se ele dissesse: livra-me de mim mesmo, Senhor. Você luta contra o diabo, você luta contra o mundo, mas a nossa maior luta como crente é Deus nos livrar de nós mesmos. Porque nós somos rápidos no gatilho para contraditar Deus mediante experiências e não pelo poder da palavra. Quando a oração sincera de Jonas subiu e Deus percebeu que ao menos ele via a hediondez do seu pecado, o quanto ele tinha errado e que ele não queria aquele fim para ele. Quando Deus percebeu o seu coração transformado daquele momento do chamado, Deus deu ordem ao peixe e o peixe o vomitou vivo. Vivo! Aleluia! Na praia. Sabe o que Deus fez na cruz por nós, irmãos? Deus nos vomitou vivo na praia. Somos o vômito abençoador de Deus. Nossa, onde está isso na palavra? Calma, não está. Nossa, o pastor falou que Deus vomitou a gente. Eu quero que o Senhor me prove onde está isso na palavra. Mas é como se ele estivesse. Nós saímos da nossa profundeza, todos enlameados estávamos, cercados por algas, determinados para o inferno. Mas quando Cristo, na plenitude dos tempos, veio, e a cruz foi fincada na terra, aqueles que olharam para Jesus Cristo foram lavados pelo seu sangue, com novas motivações, com novos desejos, com novas, entre aspas, ambições, com novos sonhos. Por isso que o apóstolo Paulo fala: as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Jonas liberto, marinheiros libertos, Nínive está à frente de Jonas. No capítulo 3, parece que começa tudo de novo. Oh, Deus misericordioso e compassivo. Levanta-te, Jonas, segunda vez. Vai à grande cidade de Nínive
e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive crerão em Deus. E proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos, cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. O poder de Deus de salvar, o poder de Deus de quebrantar um coração, o poder de Deus de trazer a vida onde está a morte, faz um rei com toda a sua pompa, com todas as suas vestes reais, se vestir de saco e se assentar nas cinzas. Isso é poder que salva. Poder que livra. Sente-se nas cinzas hoje, meu irmão. Cubra-se com um pano de saco. Liberte-se da sua verdade. Liberte-se dos seus conceitos. E deixe o Espírito Santo trabalhar a vida de Cristo na sua vida. Houve uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado de reis e seus grandes. Nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê espaço, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, cavarão fortemente, temente a Deus, e se converterão do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus viu as suas obras, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Só há uma grande verdade sobre esse lugar nesta manhã. Nós estamos vivos, única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Não há nada que justifique estarmos vivos. Eu não estou vivo porque eu prego o Evangelho, porque eu subo no púlpito desta igreja e prego para vocês. Eu não estou vivo porque de vez em quando eu sou um bom marido para a Rosana, ou um bom pai para o Leonardo e para a Carol. Eu não estou vivo por qualquer tipo de bem que eu venha fazer. Eu só estou vivo pela misericórdia de Deus. A sua graça é melhor do que a vida. E nesta manhã nos rendemos aos seus pés. Para finalizar, 5 minutos, irmãos, prometo. Eu queria mostrar a reação de Jonas com a salvação de Nínive. E trazer para esta mensagem a parábola do filho pródigo. E vocês vão entender por quê. Porque o filho mais velho da fazenda, irmão do pródigo, é o perfil do coração de Jonas. Porque Jonas, em vez de se alegrar com aquela salvação, ele se entristeceu.
Em vez dele exaltar a supremacia da grandeza e da graça de Deus, ele se aborreceu de ver aquele povo salvo. Deus fez uma boboreira para ele, ele sentou, depois de manhã veio o bicho, secou a boboreira, e ele estava careca, né? E o sol bateu na cabeça dele, ele ficou com dó da boboreira. Falou: ô Jonas, você tem dó da boboreira? Que um dia nasceu e outro dia secou, eu não vou ter dó de Nínive. Quando o filho pródigo chegou arrependido dos seus pecados, o pai o viu ao longe. O que o pai fez? Correu e o abraçou. E se alegrou. Tragam roupas novas, sandálias novas, um anel para o seu dedo. Vamos matar um bezerro e vamos fazer uma grande festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aí chega o irmão mais velho, aquele que sempre estava lá. O que está acontecendo aí? Eu quero que o senhor me explique, meu pai, o que está acontecendo aí? Eu sempre estive com você, você nunca me deu uma festa. Eu sempre estive com você, você nunca me deu uma roupa nova. Eu sempre estive com você, você nunca me deu um anel. Eu quero saber, esse aí saiu, gastou, fez o que fez, o senhor recebe ele com festa? Jonas, o filho mais velho, o irmão mais velho do pródigo, se identifica no que o homem é. Mas o pai daquele rapaz falou: filho, tudo que é meu é teu. Como que se ele pudesse? Você já tem tudo. Eu já te dei tudo. E agora eu preciso restaurar a vida desse teu irmão. Jonas tinha tudo. E Nínive não tinha nada. Mas agora Jonas e Nínive têm tudo. O filho mais velho e o filho mais novo têm tudo. Tudo. Tudo que é de Deus, tudo que pertence a Deus, é o que Ele quer te dar. Casa, já providenciou uma, está lá no céu. Carro, você nem vai precisar lá. Se você pedir um modelo novo lá, ele pode até te dar, mas lá você nem vai precisar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nesta manhã, eu olho para o mundo que está diante de nós, uma grande Nínive, precisando de Jonas, uma grande Nínive precisando de Daniéis, de Rogérios, de Rafaéis, de Alãs, de Marcos, de Valdires, de Vidais. Uma grande Nínive precisando de Juninhos, de Andersons, de Mateus, de Cláudios, de Gustavos. Mas hoje nós temos um poder muito maior do que Jonas tinha. Nós temos a revelação da bendita pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que você até o fim da sua existência jamais se esqueça do que Deus falou com você nesta manhã. Vamos ficar em pé. O teu amor nos constrange,
A suprema riqueza da tua graça nos constrange. E eu me rendo aos teus pés nesta manhã, Senhor. Porque entre eu pregar e eu agir, há um grande caminho a ser percorrido. Mas se eu pregar e não agir, serei como um fariseu, que coloca o fardo nos outros, mas a si mesmo não se cuida. Então que esta ministração, ela venha de encontro ao meu coração. E o Senhor me transforme pelo poder da tua palavra, como pastor de ovelhas deste mundo cruel e pervertido. E que o Senhor me dê a graça de não me corromper com as ideias, com a modernidade do século 21. Que o Senhor me dê a graça de levar este povo a bom termo, salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E que esta igreja seja sempre permeada pela verdade, seja trabalhada pela verdade, desde agora e para todos sempre. Nós lutaremos contra o pecado, nós lutaremos contra o mundo, nós lutaremos contra a sociedade corrupta e violenta, nós lutaremos contra os valores invertidos da fé, mas nós lutaremos contra nós mesmos, para que os teus projetos e os teus ensinos sejam concretizados em nós, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para sempre. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Vai na tua força, em nome de Jesus.